Ok? Muito bem. Deixa eu tomar um gole aqui de café. Ok. Eu quero começar retomando uma colocação que nós fizemos na semana passada, na aula passada, sobre a questão do reino de Deus. Não é? Eu vou usar aqui esse flip chart dessa vez, ok? Mas é basicamente aquele mesmo gráfico que eu apresentei, né? Estava mais bonitinho lá o gráfico, né? Muito bem. Um detalhe que eu gostaria de reforçar, que eu não tenho muita certeza se isso ficou claro, né, na mente de vocês. O reino de Deus é uma realidade, ok? Ele não foi iniciado, ele é uma realidade, ele tem a ver com a realidade de Deus. Okay? O Antigo Testamento ele apresenta muitas e muitas vezes para a gente essa menção de que Deus ele é rei. Okay? Por que Deus, e ele é rei e ele governa toda a terra? Tá certo? Por que Deus é rei e porque ele governa toda a terra? Porque ele criou tudo que há. Ok? Então nós temos a criação. Nada existia fora de Deus, ok? Na eternidade só existia Deus, é aquela perguntinha, né, que toda criança faz, não é? Pelo menos meus filhos fizeram, meus três filhos fizeram, né? Quando você fala assim para ele, então aí Deus criou, né, tal, aí tem um momento que ele vai chegar para você e vai falar assim, e papai, e quem criou Deus? Porque a gente fala que Deus criou tudo, mas e Deus? E quem criou Deus? Então, aí que está, ninguém criou Deus, né? Deus é, ok? Ele é. É daí que vem a ideia de absoluto, né? Na verdade, ele é o único absoluto que tem, que existe, ok? Ele é. E tudo procede dele, ok? Então, uma perspectiva da teologia bíblica do Antigo Testamento é que Deus governa porque ele é o criador de tudo, ok? Então, como ele é o criador de tudo, ele é o rei sobre toda a criação, tá certo? Agora, o que acontece? Essa criação toda que Deus fez, todo o universo que Deus criou, ele criou para formar o ser humano. Ok? Deus não precisa da criação para ele existir, ele já existe. Então por que ele cria todo o universo e etc? Porque ele quer criar a gente. Ok? Nós, seres humanos, vamos existir nessa criação, fora dele. Então como ele vai nos criar, ele precisa de um ambiente, de um espaço onde ele vai nos colocar. Ok? E aí, Deus governa toda essa criação, esse é o plano dele, original, é governar toda a criação a partir do ser humano. Ok? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente deveria manter um relacionamento com Deus, através desse relacionamento que nós mantemos com Deus, nós encheríamos toda a criação com a glória de Deus. Ok? A glória de Deus está em nós e nós vamos levar a glória de Deus por toda a terra. Quando Deus dá essa ordem para o ser humano, crescer e multiplicar e encher a terra, essa é a maneira da glória de Deus que foi depositada no ser humano encher toda a terra. Como a glória de Deus vai encher toda a terra? Através do ser humano que é feita a imagem e semelhança dele, que tem a glória dele, à medida que ele vai crescendo e multiplicando e ele vai enchendo a terra, ele vai levando a presença de Deus por toda a criação. Ok? Vou fazer uma colocação aqui que alguns teólogos concordam com ela, ok? Eu acredito que o plano original de Deus era que nós, seres humanos, quando ele fala sobre encher toda a Terra, ele não está falando apenas do planeta Terra, ele está falando de todo o universo. Okay? Nós começaríamos cuidando da Terra, mas nós deveríamos nos expandir e cuidar de todo o universo, levar a glória de Deus para todo o universo. O que acontece?
Acontece que nós nos rebelamos. Para isso acontecer assim, a gente precisava manter a nossa relação com Deus, mas nós nos rebelamos contra Deus. Quando nós nos rebelamos contra Deus, então aconteceu o que a gente chama na teologia de queda. Ok? Veja, essas palavras, elas são palavras, elas não são palavras que aparecem na Bíblia assim, tá certo? Elas são palavras teológicas, né? São conceitos teológicos que a gente desenvolve a partir da leitura das Escrituras. Né? Então, você não tem lá na Escritura a criação, né? Você tem uma narrativa da criação, aí a gente diz assim, teve a criação. Você tem uma história sobre a rebelião, aí a gente ouve a queda. Okay? Mas essa palavra queda, ela não aparece. Okay? O conceito é que aparece. Aí nós demos um nome para o conceito, okay? Que é a queda. Então, a queda tem a ver com a rebelião do ser humano contra Deus. Veja, isso que eu quero que você entenda. O governo de Deus ele está em exercício. Ok? O governo de Deus ele está em exercício. No céu, ok? Na terra. Lembra da oração de Jesus? Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Okay? Então, o governo de Deus está em exercício. A terra está sob, a criação está sob esse governo de Deus. Mas a maneira de Deus governar a criação, okay, é através do ser humano. O ser humano se rebela contra Deus. Okay? Então, quando o ser humano se rebela contra Deus, essa realidade aqui, ela é alterada. Ok? Estabelece o caos. Não é? Então, a linguagem que a Bíblia usa para isso é a morte, tá certo? Não coma, porque se comer vai morrer. Não é? Certamente morrerás. Então, a morte tem a ver não apenas com a morte física, mas a morte tem a ver com toda a desconexão do plano original de Deus. Okay? Então, tudo aquilo que originalmente era bom foi afetado pela nossa rebelião. E tudo isso é morte. Ok? Muito bem. E aí, então, a gente começa a viver a nossa vida, não mais nessa esfera. Não é? Então, houve a queda, a gente continua vivendo a nossa vida dentro dessa presente era má agora. Não é? Ok? Os profetas vão anunciar que Deus vai dar um jeito nisso aqui. Deus não perdeu o controle dele, ele não perdeu o governo dele, ok? O que a gente tem aqui é uma resistência ao governo dele. Tá? O Lucas, na semana passada, falando comigo, ele citou o C.S. Lewis, que usa uma ilustração dizendo que há uma rebelião, há uma guerra civil, né, acontecendo dentro do reino de Deus. Ok? Há um nicho, né, um foco, ok? de rebelião contra Deus dentro do seu reino. Você não tem dois reinos, ok? Isso é importante a gente entender, ok? Você tem o império de Satanás, ele é, na verdade, uma resistência, ok? Dentro do governo de Deus, tá certo? E é isso que está acontecendo aqui. E os profetas vão dizer, olha, Deus não abriu mão disso. Ele não abriu mão da criação. Ele poderia ter deixado a criação para lá, mas ele não abriu mão da criação. Deus vai reivindicar o governo dele absoluto novamente sobre a criação. E isso vai acontecer através da pessoa de um ungido, de um homem, de um rei ungido plenamente pelo Espírito Santo de Deus. É o Messias. E ele trará o dia do Senhor. Ok? Então, está aqui o dia do Senhor. E quando o dia do Senhor chegar, o dia da vingança do nosso Deus vai acontecer. Ele vai se vingar de todos os seus inimigos, ele vai botar fim em tudo isso e etc. Então havia toda essa expectativa por parte de Israel, por parte dos judeus, quando Jesus chegou no mundo. Eles estão esperando o Messias realizar isso aqui. Ok? Aqui você tem a realidade do novo céu e nova terra. Os profetas falavam isso. Quando o Messias chegar, ele vai trazer um novo céu e uma nova terra. Okay? Um novo momento. Toda a maldade vai ser julgada, vai ser deixada de lado e uma nova realidade vai se iniciar com o dia do Senhor.
o dia da vingança do nosso Deus. O que acontece? Quando Jesus chega, quando Jesus entra na história, isso é o que a gente chama, ou que na teologia a gente chama de mistério do reino, ok? O que acontece é que os profetas, se você ler só o Antigo Testamento, os profetas estão dizendo que esse governo de Deus vai ser exercido de forma plena novamente nessa presente era má, julgando todas as coisas e começando um novo tempo. Mas o que acontece a partir da vinda de Jesus é que esse dia do Senhor, ele acontece em duas etapas, ok? O dia do Senhor se inicia aqui, ok? Ele se inicia aqui com a encarnação de Jesus, sua morte, sua ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Começa o dia do Senhor, teve início. Pedro cita em Atos 2, Joel 2, dizendo isso que vocês estão vendo, esses sinais, o povo falando, louvando a Deus, tal, é o cumprimento da profecia de Joel, certo? No último dia, o dia do Senhor, né, ele começa a descrever. Então, o dia do Senhor teve início aqui. E ele está em desenvolvimento. E ele vai chegar aqui, ó. Certo? Que, no Novo Testamento, a gente tem como linguagem o que é chamado de último dia. Ok? Então, veja, o dia do Senhor iniciou aqui e ele está acontecendo. Nós estamos vivendo aqui. Ok? Nós não estamos vivendo isso, nós estamos vivendo aqui. Essa era é a era do Espírito, a era do Espírito Santo. Ele foi derramado sobre a igreja. Deus trouxe realidades. Então, o que isso significa? Significa que as realidades que estão aqui, presentes nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova realidade que novamente nós vamos experimentar o governo pleno de Deus, Deus trouxe essas realidades, ou parte dessas realidades, para dentro da nossa história, para dentro dessa era má. Ok? Estão comigo? Deu para entender? Então, o Novo Testamento, quando Jesus vem pregando sobre o reino de Deus, Jesus diz assim, o reino de Deus chegou, os ouvintes primários de Jesus, eles estão pensando assim, se o reino de Deus chegou, então acabou. Certo? Um negócio novo vai começar. Não é? Mas não é o que acontece. Não é? O reino de Deus chegou. Eu sou o Messias. Não é? Quando Jesus diz assim, o reino de Deus chegou, ele está dizendo, eu sou o Messias. Embora ele não tenha feito essa afirmação explicitamente, né, da boca dele para os fariseus, para os líderes religiosos, ele estava falando isso o tempo todo. Ok? Eu sou o Messias, eu sou aquele que trouxe o reino. O reino chegou. Se o reino chegou, ele é o Messias. E aí que entra a questão crítica, né? Vamos colocar assim, para os ouvintes de Jesus. Mais uma vez, vamos tentar fazer aquele exercíciozinho, né? Vamos imaginar que nós não temos um Novo Testamento. Eu sei que isso é muito difícil para a gente, né? Porque a gente já tem o Novo Testamento na cabeça, então fica difícil. Mas vamos tentar. Vamos imaginar que nós não temos o Novo Testamento. Nós só temos o Antigo Testamento. Ok? É a palavra de Deus. A gente conhece toda a história do Antigo Testamento. Nós somos judeus. O judeu conhece bem. Ok? Todo o Antigo Testamento. Eles têm uma interpretação disso. Quando o Messias chegar, quando o reino de Deus, o Messias chegar, o reino de Deus vai ser estabelecido. Isso significa que essa era má, a maldade, a injustiça, a rebelião das nações contra Israel, tudo isso vai acabar. Israel vai ser restaurada, o Messias vai governar o mundo a partir da nação de Israel. E todas as nações virão a ele, então.
ok? Para a Israel para serem governadas e orientadas. Aí Jesus chega. Então nós estamos esperando isso. Aí Jesus chega. E ele fala assim, eu sou o Messias. Lucas 4, 18. Ele cita o profeta Isaías 61, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Todo judeu entendia que isso aí tinha a ver com a pessoa do Messias. Por que lá em Lucas 4 a turma fica brava com ele? Porque o pessoal está esperando, se ele é o Messias, então agora ele vai botar a casa em ordem, né? Mas aí o que ele faz? Ele cita parte da profecia de Isaías, ele não cita toda a profecia de Isaías. Ele vai até o ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor. Isaías continua dizendo assim, o dia da justiça, o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não fala essa parte da profecia. Okay? Por quê? Porque ele está iniciando o dia do Senhor. Ele está nos conduzindo pelo tempo do ano da graça. Vai chegar o dia da justiça, vai chegar o dia do juízo. Vai chegar o dia da vingança do nosso Deus. Ele vai chegar, mas não é agora. Okay? E aí como é que Jesus mostra que não era? Na pregação dele, ele fala assim, haviam muitos leprosos na época do profeta Eliseu. Não, ele começa com Elias. Havia muitas viúvas na época da fome, por causa da seca de 3 anos, né, com o profeta Elias. Mas apenas uma foi abençoada, foi socorrida. Uma mulher de Serepta, ou seja, uma gentia. E aí ele diz assim, haviam muitos leprosos na época de Eliseu, do profeta Eliseu, mas só um foi curado. Naamã, o sírio. Aí a turma que estava admirada com ele, fica bravo, né? Fica irritado. Pô, o que é isso? Onde você viu esse negócio? Esse cara está pensando o quê? Né? Vamos matar! Né? E tal. Aí cata ele, quer jogar ele do penhasco. Por quê? Porque ele está dizendo que ele é o Messias, mas ele está dizendo, no discurso dele, que os gentios vão ser abençoados. Certo? Então, nós estamos aqui ouvindo Jesus, ok? Então, nós temos uma crise estabelecida aqui. Qual que é a crise estabelecida? A crise estabelecida é o seguinte, a gente ouve o cara falar, o cara aqui é Jesus, tá? A gente ouve o cara falar com uma autoridade que é diferente de todos os demais mestres da lei que a gente tem ouvido. Ele tem uma autoridade tal que até os demônios obedecem ele quando ele fala. Ele diz que ele é o Messias e ele faz sinais e maravilhas que nós não vimos nenhum outro homem fazer. Não é? Ele cura paralítico, purifica leproso. Uma mulher toca nele impura, em vez dele ficar impuro, ela é purificada. Ele toca num leproso, em vez dele ficar impuro, o leproso é purificado. Ele diz para um cara que é paralítico, os pecados deles são perdoados. Quando os mestres da lei criticam, ele diz para o cara, levanta o teu leito, vai para a tua casa. O cara anda. Ele acalma a tempestade, multiplica pães, pega 5 pães, 2 peixinhos. Então, a gente está vendo tudo isso acontecer. Não é? Por um lado, então, a gente diz assim, nossa, ele é o Messias. Ele só pode ser o Messias. Por outro lado, a gente está vendo também um monte de gente ouvir Jesus, ver o que Jesus faz, mas eles não estão crendo em Jesus. Eles não estão se rendendo a Jesus como Messias. E dentre esses estão os nossos líderes. Né? Nossos líderes. Os mestres da lei, os rabinos, os fariseus, o sinédrio,
se ele é o Messias, essas não deveriam ser as primeiras pessoas a reconhecê-lo? E agora, ele é ou não é? Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Certo? Essa aqui é a grande questão. O que está acontecendo aqui, então, e é disso que nós vamos tratar hoje, é o que nós chamamos de mistério do reino. Okay? O reino chegou. O reino está aqui. Porque a presença de Jesus trouxe a realidade do reino, que já existe, que já é, para dentro, efetivamente, dessa era má. Ok? De maneiras que agora ele está convocando pessoas a se arrependerem da rebelião deles contra Deus e se colocarem novamente debaixo do governo amoroso de Deus. Certo? Essa é a convocação de Jesus. Só que aí, vamos imaginar, nós somos discípulos, né? A gente começa a andar com ele. E, de repente, a gente começa a ver um monte de gente resistir àquilo que ele está falando, resistir àquilo que ele está ensinando. E aí a gente fica naquilo assim, mas por quê, né? Por quê? Se ele é o Messias, por que que os nossos líderes religiosos não o reconhecem como Messias? Se ele é o Messias, por que que o povo todo não está atrás dele? Se ele é o Messias, por que que o dia do Senhor não começou? Porque na cabeça da gente, o dia do Senhor é isso aqui. A gente ainda não tem essa compreensão do Novo Testamento. Então, o que que Jesus faz? Jesus, ele começa a ensinar sobre o reino. Jesus começa a dizer assim, eu vou colocar fazer uma paráfrase aqui, tá? Jesus, ele começa a dizer assim, olha, gente, o reino de Deus chegou, mas ele não chegou do jeito que vocês acham que ele ia chegar. Ok? O reino de Deus está aqui. Mas ele não está aqui do jeito que vocês já achavam que ele estaria aqui. Então, é importante vocês entenderem a presença do reino aqui agora. Ok? E como ele vai se desdobrar. Como ele vai avançar até o último dia, até chegar o dia do Senhor. Agora, como é que Jesus faz isso? Como Jesus ensina isso? Jesus, ele ensina isso por meio das parábolas. As parábolas, elas são um método de ensino rabínico, ok? Jesus as utilizou muito, mas não era uma didática só de Jesus, ok? Os rabinos usavam parábolas, não é? E Jesus se utiliza desse mesmo método de ensino para poder apresentar para os seus seguidores a realidade do reino. Ok? Ontem, isso aqui, nem todo mundo estava, né, ontem aqui, né, nós temos pessoal que é lá de Vila Formosa, né, mas ontem o pastor Pedro ele fez uma pregação onde a gente está fazendo uma série, né, falando sobre burnout. Na verdade, nós estamos falando sobre algumas áreas que a gente precisa renovar na nossa vida, né? O burnout é só uma desculpa. Não é? Então, nós vamos renovar. Né? Ontem ele falou sobre a gente renovar a nossa mente. Tá certo? E eu queria pegar isso para a gente. Ok? Bom, tudo isso aqui eu já falei. Olha só. Ele citou ontem 2 textos. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 9 e 10. Alguém pode ler para a gente? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Muito bem.
Veja, muitas vezes esse texto, ele é citado assim, ó. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma é capaz de compreender o que Deus diz, ou a mente de Deus. Veja, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que pelas nossas faculdades naturais, nós não somos capazes de aprender a realidade de Deus, a realidade do seu reino. Mas o texto está dizendo que Deus nos revelou. Não é isso que ele está dizendo? Então eu vejo muita gente citando esse texto para justificar o seguinte: não, mas nós não sabemos qual é o plano de Deus, qual o propósito de Deus, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Pois é, mas nós sabemos. Porque ele está dizendo que ele nos revelou. Ok? Ele nos revelou. Então veja, tem um mistério aqui. Certo? Tem um mistério. Que nós não podemos aprender a partir meramente das nossas faculdades humanas. Nós precisamos de uma interação do Espírito com as nossas faculdades humanas, para a gente poder entender. Certo? Ele nos revelou. Quando ele nos revela, significa então que a gente passa a entender, a discernir, a enxergar, a ouvir, e a entender. Ok? O texto não está dizendo que a gente não vai ver, ouvir e entender. Okay? Ele está dizendo que nós não vamos ver, ouvir e entender sem a revelação de Deus. Mas Deus revelando, a gente vai ouvir, ver e entender. Porque Ele nos revelou. Ok? O outro texto que ele cita, que ele citou ontem, é esse, né? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Okay? Então aqui, o apóstolo Paulo diz que havia um véu, certo? Ou há um véu, né, sobre a mente, sobre a compreensão de qualquer ser humano, até que esse véu seja retirado. E como é que ele é retirado? Ele é retirado pela ação do Espírito Santo de Deus. Okay? Ou seja, pela revelação do Espírito Santo de Deus à nossa mente. Okay? A nossa, ao nosso coração. Nos levando a compreender essas realidades concernentes ao reino de Deus. Então, o ponto-chave aqui para a gente é a gente entender, mais uma vez, a figura de Jesus. Ok? Como nós vimos na aula passada. Quem é Jesus? O reino de Deus está totalmente atrelado à perspectiva da cristologia. Ok? Eu só vou entender o reino se eu entender quem é o Senhor do reino. Certo? Eu só começo a ter percepções do reino, compreensão do reino, das realidades que estão aqui, que são daqui e que foram trazidas para cá, né? Elas são daqui e elas foram trazidas para cá por Jesus, tá certo? Quando eu reconheço o Senhor do reino. Então, Jesus, ele entra na história, ele encarna-se, ok? E ele, com essa ação, Deus traz a realidade do governo dele e insere isso dentro dessa era má, ok? O reino, ele foi aproximado. Ele não é mais uma realidade que está distante, gerenciando tudo. Ele foi aproximado. O governo de Deus foi agora estendido novamente
ok? A nós. E nós precisamos nos dar conta de que esse reino, ele está avançando dentro da nossa história para trazer um fim a essa nossa presente era má. Tá certo? As parábolas, elas são ensinos de Jesus a respeito dessa realidade aqui, ó. O que é o reino? Okay? O que é o reino de Deus? As parábolas visam responder isso. O reino de Deus não era aquilo que eles achavam que era o reino de Deus. Okay? Jesus quer esclarecer o que é o reino de Deus. Vocês estão esperando o reino, mas o reino que vocês estão esperando não é aquilo que vocês estão imaginando. Ele chegou, ele já começou, ele já está em andamento, ele já está acontecendo. E vocês precisam compreender isso. A partir da minha pessoa, né? Não a minha, Ricardo, é Jesus falando, ok? A partir da minha pessoa, de Jesus, não é? O reino está em processo, em andamento, ok? Em ação, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. O que eles achavam que era o reino mesmo? O que eles achavam que era o reino? Uma intervenção política, não é? Uma intervenção de Deus na história que ia trazer uma autoridade de governo político para o mundo, não é? Quem ia dominar agora não eram mais os romanos, era Israel, certo? Mas está vendo como é a mesma ideia? Só que quem dominava antes? Os romanos, e antes? Os assírios, e antes? Os gregos, né? E antes? Os assírios, e antes? É sempre alguém dominando, sempre uma nação dominando. O que eles estão entendendo que é o reino é o seguinte, quando o reino chegar, a nação que vai dominar é Israel. Pronto. Né? Mas é a mesma coisa. E Jesus, quando ele traz o reino, está dizendo, não. Lembra na primeira aula lá que o Pedro deu? O reino é teocêntrico. Né? Quem vai dominar é Deus. É Deus que vai dominar. Não é Israel que vai dominar. É Deus que vai dominar. Não vai ter nenhuma nação dominando. Deus é que vai dominar. É Ele que vai governar. Certo? Por quê? Porque Ele é o rei, Ele é que governa. Ok? E Ele vai trazer essa realidade do governo dele. E o mistério é o seguinte, Ele já trouxe, já começou. Em mim, Jesus está dizendo. Eu sou o Senhor do reino. Eu sou o Messias. E aí vem, então, as parábolas do reino. Mas antes de eu entrar especificamente nas parábolas do reino, é importante a gente entender também o seguinte, o reino de Deus não é aquilo que eles imaginavam. Por que é importante a gente entender o conceito de reino de Deus hoje, da maneira que Jesus apresenta para a gente o reino? Porque o reino de Deus não é também aquilo que nós muitas vezes imaginamos hoje. Ok? Por exemplo, algumas pessoas imaginam que o reino de Deus tem a ver com um comportamento moral. Não é? Se você está no reino, então isso significa que você tem uma nova moralidade, uma nova maneira de você agir e tudo mais. E se você estiver agindo, né, dentro dessa nova ética, dentro dessa nova moral, então você está no reino, você está vivendo o reino. Muito bem, o reino ele traz uma nova ética, ele traz uma nova moral, mas ele não é uma nova ética e uma nova moral. Ele é mais do que isso. Okay? Algumas outras pessoas acham que o reino de Deus tem a ver com uma perspectiva futura. Né? Alguns acham que tem a ver com um caráter moral. Okay? Algumas outras pessoas acham que o reino de Deus tem a ver com uma perspectiva escatológica, uma perspectiva futura. Ele vai acontecer ainda. Então as pessoas falam o milênio. Não é? Vai chegar o milênio, aí Jesus vai reinar 1000 anos na terra. Não é? Aí é que chegou o reino. Não é? Aí é que o reino de Deus veio. Certo? Então é futuro. As coisas vão acontecer só lá no futuro. Né?
Quando o reino de Deus vier lá no futuro, então essas coisas vão acontecer, nós vamos ter a presença, né, de Jesus no mundo, nos 1000 anos e tudo mais, aí nós vamos ter o mundo de paz, 1000 anos de paz, e etc, e etc, e etc, ok? Que é o caráter escatológico, né? Essa perspectiva escatológica, lá do futuro. Algumas pessoas, por exemplo, hoje menos, mas houve uma época, por exemplo, que se confundiu muito o reino de Deus com a igreja. Né? As pessoas achavam que reino de Deus e igreja era a mesma coisa. Né? A igreja é o reino de Deus, e o reino de Deus é a igreja. Né? Não é. Ok? Não é. Então, a melhor maneira da gente poder entender a perspectiva do reino é nós entendermos o reino dentro dessa perspectiva de que ele tem a ver com a dinâmica do que a gente chama da história da redenção. Ok? O reino de Deus, ele é esse motor que faz com que a história da redenção esteja caminhando, esteja andando, tá certo? Esteja acontecendo. As parábolas que Jesus conta, ele as conta para exemplificar exatamente isso aqui. Ok? Para dizer, olha, o reino de Deus, ele veio, ele chegou, mas o reino de Deus, ele tem a ver com o processo da redenção, da história da redenção que está acontecendo. Né? Desde quando? Desde antes da fundação do mundo, ela está acontecendo. Ok? A história da redenção está acontecendo desde antes da fundação do mundo. A história da redenção, ou em outras palavras, o evangelho, tá certo? Ele não é um plano B de Deus porque as coisas não deram certo. Não é? Nossa, eu criei a turma lá para eles governarem o mundo eu governar o mundo através deles, né? Eles se submetendo a mim, mas o diabo foi mais esperto do que eu e enganou eles. Olha aí, agora eles se rebelaram contra mim. Nossa, o que nós vamos fazer? Não é? Aí os anjos começam a dar pitaco, né? Cada um fala, né? E aí eles resolvem, né? Não vai ter jeito não. Ó, Jesus, você tem que ir para a terra, resolver essa parada aí. Né? Não é assim. Ok? Veja, eu vou falar um negócio aqui que não adianta você me fazer uma pergunta sobre isso, tá? Porque eu já vou te adiantar. Eu não sei te responder. Ok? Eu não sei. Assim como você não sabe, eu também não sei. Tá bom? Mas o que as Escrituras revelam para nós é que, dentro da soberania de Deus, todas essas realidades já estavam determinadas por Deus, já eram conhecidas de Deus. Deus já sabia de toda essa questão, Deus já sabia que Ele ia nos criar e nós iríamos nos rebelar contra Ele. Ele já sabia disso. Ok? Ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia que isso ia acontecer. Tá certo? Por isso, antes dele criar qualquer coisa, Deus toma uma decisão. Quando eu falo em Deus aqui, eu estou falando da Trindade, tá? O Pai, o Filho e o Espírito, tá bom? Deus toma uma decisão. Antes dele criar qualquer coisa, qual é a decisão que ele toma? Nós vamos lidar com a nossa criação mediante a nossa graça. Essa é a decisão de Deus. Antes de criar qualquer coisa. Ok? Porque se Deus não faz isso, então Ele não podia criar nada. Porque nós temos aqui um dilema moral. Não é? Deus pode mentir? Não. Deus não mente, jamais. Mas Ele disse para o ser humano que se ele comesse do fruto, ele certamente morreria. Não é? Ou seja, tudo deixaria de existir. Ele come do fruto. Ele morre? Começa a morrer. Sim e não. Não é? A resposta é sim e não. Ok? Mas na lógica era, se você comer, tudo tinha que se desfazer. Por quê? Porque você rompeu com a fonte de vida, que é Deus. Ok? Então, por que não se desfaz?
Por que não se desfaz? Porque Deus, antes de criar todas as coisas, Ele escolheu um povo para si. Ok? Na eternidade, Ele disse, eu vou ter um povo que eu vou redimir para mim. Efésios capítulo 1. Ok? Então, Deus decidiu isso mediante a graça dele na eternidade, antes de fazer qualquer coisa. E como é que ele fez isso funcionar? Como eu falei, não adianta me fazer pergunta nessa área, tá? Porque eu não... Como ele fez isso funcionar? Ele fez isso funcionar através do sacrifício do Messias, do Filho de Jesus, da morte dele. Ok? Que para nós, dentro da história da redenção, aconteceu há 2000 anos atrás. Mas que para Deus aconteceu antes da fundação do mundo. Ok? Para Deus, o Cordeiro foi morto quando ele decidiu isso, lá. Porque Deus não tem tempo. Okay? Ele não tem espaço. Por isso você vai ter 2 textos importantes no Novo Testamento que falam a respeito disso para a gente. Um é 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, que fala que nós não fomos redimidos por coisas perecíveis, como prata e ouro, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E o outro texto, Apocalipse, capítulo 16, não estou me lembrando do versículo, deixa eu olhar aqui, estou lembrando de cabeça o versículo. Não é 16, é 13, capítulo 13, verso 7. Ok? Que diz assim, ó, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, desde a criação do mundo. Apocalipse 13, 7. 8, desculpa. Eu falei 7, é 8. 13, 8. Então, veja, esses textos mostram para a gente uma ação de Deus que é anterior, ok? Anterior a isso aqui, ó. Por causa dessa decisão, isso é uma decisão de Deus, ok? Tem a ver com a graça dele. Por causa dessa decisão é que Deus cria tudo sabendo que o homem vai pecar, vai cair e tudo mais, e nada disso aqui vai deixar de existir. Por quê? Porque ele não tem um plano B, ele só tem um plano, o plano A, é o plano da redenção, ok? Ele já planejou, isso vai acontecer, mas eu vou redimir isso, ok? O resto é história, Jesus é entrar no nosso mundo, viver, morrer, tudo isso aconteceu de verdade, ok? Ele foi um ser humano de verdade, morreu de verdade, tá certo? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando mostrar aqui? Mas essas coisas, elas não são coisas que acontecem na história porque Deus está tentando remendar, elas são coisas que acontecem porque Deus, desde antes da fundação do mundo, já tinha planejado que isso fosse assim, ok? Aí aquelas perguntas que eu sei que todo mundo está aí na cabeça, né? E é que eu falei, eu não sei para te responder, ok? Mas se Deus sabia por que ele deixou, por que ele... Né? Não sabemos, ok? Para mim, a melhor resposta disso, quem deu até hoje, foi o C.S. Lewis, quando ele disse que Deus, ele tem aqui uma prova de amor. Deus só tinha 2 opções. Ou ele não criava nada, ok? Ele não criava nada. Por quê? Porque isso ia acontecer, ok? Ia acontecer. E a única forma dele não fazer isso acontecer era não criar nada. Ou então, ele corria um risco de amor, que é o que o C.S. Lewis chama de risco de amor, que diz, ok, nós vamos deixar acontecer e nós vamos interferir nisso que vai acontecer. A razão disso é que nós somos criados à imagem e semelhança dele. E se nós somos imagem e semelhança dele, então nós temos que ter liberdade, que é o que acontece em Adão e Eva. Né? Adão e Eva tinham livre-arbítrio para fazer uma escolha. Ok? E eles fizeram. A humanidade fez uma escolha errada,
ok? Mas fez. Então, o que está acontecendo aqui com Jesus é justamente essa realidade de que Jesus ele está tomando toda essa perspectiva daquilo que Deus está fazendo na história da redenção e ele está tornando isso uma perspectiva concreta. Okay? Aquilo que os profetas ansiavam, aquilo que os profetas imaginaram, né? Aquilo que os profetas viram em visões, ok? Que eles anunciaram, Jesus está tornando real. Ele está encarnando. Por isso que a gente usa a palavra encarnação, né? Ele está encarnando todas essas realidades. E aí ele se utiliza das parábolas para explicar, ok? O que o apóstolo Paulo chama de mistério do reino. Agora eu quero pedir para você fazer um favor para mim. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós temos 2 conjuntos, na verdade nós temos vários conjuntos, né, de parábolas que nós chamamos de parábolas do reino. Mas nós temos dois blocos que aglutinam essas parábolas, ok? De forma mais sistemática. Um deles é Marcos capítulo 4, o outro é Mateus capítulo 13. Eu vou usar o bloco de Mateus capítulo 13, tá bom? Então, o que está acontecendo? O reino de Deus chegou, Jesus diz. Quando ele diz assim, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo no sentido de você estender o braço e poder tocar nele, o que ele está dizendo para a gente é que o reino de Deus está aqui de forma significativa. Você já pode percebê-lo aqui. Mas ele não está aqui ainda plenamente. Ok? Então eu quero que você escreva, quem está anotando, essas 2 palavras. O reino está aqui, de forma significativa. Mas ele não está aqui plenamente. Ok? 2 palavras-chave na teologia do reino: significativo e pleno. O reino não está aqui plenamente, ok? Mas ele está aqui significativamente. Ok? Ou seja, a gente já pode percebê-lo, embora ele ainda não esteja pleno. Todo exemplo que a gente dá com relação a Deus e o reino é sempre limitado, né? Mas um exemplo que eu uso, que eu tento usar, né, para explicar sobre isso, é você encher um balão. Certo? Você pega um balão, ele está vazio, nada. Aí você começa a encher, né? Ele começa a crescer. Certo? Então, você já tem ar dentro dele. Certo? Uma quantidade de ar dentro dele. Não é? Significativo. Ok? Mas você ainda não tem todo o ar que você pode colocar dentro dele. Então você continua soprando, ele vai continuar enchendo. Não é? A figura é ruim porque chega uma hora que o balão estoura, né? E a questão do reino não vai ser assim, ele não vai estourar. Ok? Mas é mais ou menos essa ideia. Você já tem algo, mas aquilo ainda não é tudo o que deve ser. Ok? Então essa é a perspectiva do reino de Deus, que Jesus vem anunciando, que Jesus vem pregando. Tá certo? Por que ele conta as parábolas? Ele conta as parábolas justamente para explicar que ele é o Messias de verdade e que o reino já está aqui. Então ele diz assim, mas peraí, se ele é o Messias de verdade e o reino já está aqui, por que isso aqui já não começou a acontecer? Então ele conta as parábolas para mostrar que isso aqui vai acontecer em 2 etapas. Já começou a acontecer com ele, vai se desenvolver e vai chegar um dia final, certo? Aonde ele vai acontecer plenamente. Mas a gente não deve ficar esperando que o reino aconteça só aqui. Ele já está acontecendo. Então vamos olhar as parábolas. Olhar as parábolas é a melhor maneira que a gente tem de ver isso. Que o reino de Deus já está significativamente entre nós, mas não na plenitude da sua força e do seu poder. Ok? Abriu aí? A primeira parábola que a gente tem em Mateus 13 é a parábola do semeador.
Deixa eu ir nela aqui. É a parábola do semeador. Ok? O que é que Jesus está ensinando com a parábola do semeador? Jesus diz assim: o semeador saiu a semear. Quando ele vai explicar a parábola, ele fala que o semeador é aquele que semeia a palavra do reino. Não é? Então, quem que é o semeador ali? É Jesus. Ok? Então, veja, a parábola do semeador serve para Jesus explicar para os discípulos por que é que, se ele é o Messias, pessoas ainda são resistentes a ele. Se ele é o Messias, todo mundo não deveria se curvar a ele? Se ele é o Messias, todo mundo não deveria reconhecê-lo? Se ele é o Messias, ele não é o desejado das nações? Se ele é o Messias, todos não deveriam, então, se sujeitar ao seu governo? Essa é a questão. E aí Jesus está dizendo, o reino já está aqui, mas não está plenamente aqui. Eu sou o Messias, mas o reino de Deus que está entre nós, nesse momento, ainda pode ser resistido e pode ser rejeitado pelos seres humanos. Então o semeador saiu a semear. O que prova o avanço do reino? O que prova que o reino está aqui? É que o reino está sendo semeado. A realidade dele está sendo lançada a todo mundo. Então, você tem os tipos de solo, né? Você tem 4 solos. Não importa na parábola quais são as reações dos solos. O que importa é que a semente está sendo semeada. Ok? E aí você tem lá a semente que cai na beira do caminho, você tem a semente que cai no meio dos espinhos, você tem a semente que cai em pouca terra, você tem a semente que cai no meio dos espinhos e você tem a semente que cai numa terra boa. Não é? O que Jesus está ensinando com essa parábola? Ele está dizendo, agora, nesse presente momento, o reino ele é proclamado, o reino ele é oferecido dentro dessa era má e as pessoas interagem com ele. Okay? E essa interação é uma interação ou de resistência ou de submissão. Ok? Por quê? Porque o reino já está entre nós, mas não está ainda plenamente. Certo? Então agora, nesse momento que a gente está vivendo, isso continua acontecendo assim. A gente continua proclamando o reino, nós continuamos semeando o reino. O que prova que o reino está aqui? Que nós estamos proclamando, nós estamos semeando. E há uma interação, uma reação, ok? Das pessoas ao reino. Essa reação pode ser uma reação negativa, ok? É uma reação que vai fazer com que, em muitos contextos, né, o reino seja resistido, ok? Mas o caminho do reino ele está acontecendo. Então, olha só. O semeador, ele lança semente e, por um lado, você tem falta de frutos que tem a ver com essas realidades da presente era má. O que leva as pessoas a resistirem ao reino? Bom, Jesus explica que a semente que caiu na beira do caminho é a pessoa que ouve o evangelho e não compreende a mensagem. E Satanás vem e tira a semente. Então, veja, uma realidade da presente era má, que faz com que as pessoas resistam ao reino, é a própria interferência do maligno no processo da semeadura do reino, ou do avanço do reino. Há uma resistência, ok? De Satanás àquilo que está acontecendo. Uma segunda realidade da presente era má é que as pessoas muitas vezes ouvem o evangelho, recebem a mensagem do reino, não é? E ficam empolgadas com aquilo num primeiro momento, mas quando se deparam com as dificuldades, as pressões, as lutas, eles logo desistem do reino.
Ok? Por quê? Vamos primeiro tentar ouvir como judeu, né? Porque para o judeu é o seguinte, pô, o reino chegou, eu recebi, acabou essa era má aqui, né? Só vai vir coisa boa agora. Só que aí com o reino vem perseguição, com o reino vem dificuldade. Fala, opa, cara, não era bem isso que eu estava imaginando, não é? Então ele desiste, tá certo? É o mesmo contexto nosso hoje. Quantas pessoas ouvem sobre o Evangelho, ouvem sobre o Evangelho do Reino, ouvem sobre essa perspectiva de que Deus as ama, ou qualquer coisa assim, e a grande expectativa dele é, ok, eu quero isso aí, eu vou para a igreja, ou eu vou me render ao Evangelho, com a ideia de que então nenhum problema mais vai acontecer na vida dele. E aí a gente tem os falsos pregadores hoje em dia, né, do reino aí, né, que prometem isso ainda. Não, se você vier, você nunca mais vai ficar doente, você nunca mais vai ter problema, você vai ficar rico, vai trocar de carro todo ano, né, vai comprar uma casa maior, né, todo esse discurso. Aí o cara vem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nada. Eu falo, peraí, meu, tem alguma coisa errada aqui, né? Desiste. Uma outra realidade da presente era má são as próprias pressões que a gente tem em relação ao nosso próprio coração, né? Que é a semente que cai no meio, entre os espinhos, né? Que diz que a semente, o reino produz, o reino nasce, não produz, o reino nasce na vida dessas pessoas e ele começa a crescer. Mas, juntamente com o crescimento do reino, vem também os cuidados com essa vida, né? Os desejos pelas riquezas, diz Jesus, e outras coisas. E ele diz, e essas coisas sufocam o reino. Sufocam a realidade do reino. Mas veja, o reino está indo adiante. Por quê? Porque ele está sendo semeado. Se por um lado você tem a falta de frutos, que são consequências dessa realidade da era má, por outro lado, você também vai ter muitos frutos. Não é? Muitos frutos. Por quê? Porque apesar do poder de Satanás, da dureza do coração humano, dos cuidados do mundo, da ilusão das riquezas, a colheita está sendo preparada pelo trabalho poderoso de Deus, pela obra de Jesus. Não é isso que ele diz? Uma parte da semente cai num bom solo. Não é? E o que acontece nesse bom solo? Ele produz como? A 30, a 60 e a 100, né? Por ele diz. Verso 23. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Veja, ele dá uma colheita. Aqui tem um ponto importante que a gente precisa entender, que nem sempre a gente também trata da maneira correta. Quando é que a colheita acontece? No final dos tempos? Exatamente. A colheita, ela começou, certo? Mas ela não finalizou. Ok? Nós estamos ainda no processo, né? De 100, 60 e a 30, ok? Por 1. Como a gente tem uma leitura, por causa da influência ocidental, do iluminismo e tudo mais, né? Muito individualizada, o que acontece muitas vezes com textos assim? A gente lê como se Jesus estivesse falando disso do indivíduo. Não é? O indivíduo vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1. Não é? Eu já vi pregações, por exemplo, algumas pessoas produzem 30, não é? Outras produzem 60, outros produzem 100 por 1. Okay? Mas Jesus, a colheita que Jesus está falando aqui, essa produção que Jesus está falando aqui, não é do indivíduo, é do reino. O reino produz a 30, 60 e a 100 por 1. E o reino continua produzindo. Ele continua produzindo. Até chegar na grande colheita. Mas isso a gente vai entender melhor com a próxima parábola, não é? Que é
a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo, ela é uma continuação, de certa forma, da parábola do semeador. Ok? Estão comigo? Então, pegaram o que Jesus está ensinando sobre a parábola do semeador? O que prova que o reino está entre nós? Não é que você tenha resistência, não é que você tem solos que não respondem. O que prova que o reino está entre nós é que o caminho do reino está acontecendo. O semeador saiu a semear. Isso que prova. O semeador está aqui, o Messias chegou. E o reino está sendo semeado, ele está sendo estendido. Isso que prova que o reino está aqui. Não é a resistência, não são os solos ruins. Ok? É isso que Jesus quer ensinar para eles. Não importa que tem gente que nem dá atenção para o que eu estou falando. Não importa que tem pessoas que começam a andar comigo e desistem. Não importa que tem pessoas que andam comigo e são depois mais apegadas às riquezas e tudo mais. Não importa isso. Por quê? Porque o reino vai ter uma colheita de 30, 60 e 100 por um. Por que vai ter? Porque o semeador saiu a semear. Pronto. Isso é que prova que o reino está aqui. Ok? A semeadura está acontecendo do reino. Aí a gente tem a parábola do joio, que trabalha melhor com a gente o conceito da colheita. Ok? Olha só, o reino de Deus já está significativamente entre nós, mas não na sua plenitude, não na sua força e poder total. Ok? Como a gente vê isso na parábola do joio e do trigo? Jesus mostra com essa parábola que os filhos do reino e os filhos do maligno devem, ênfase no verbo dever, ok? Devem viver juntos no mundo, nessa presente era má, até o fim dela. Ok? Em outras palavras, a colheita não é algo que está acontecendo agora. A colheita é algo que vai acontecer. Ok? Veja, eu quero ler essa parábola, algumas partes dela. Jesus explica, né? Ele fala, olha, o reino dos céus é como um homem. Veja como ele sempre usa essa expressão, é como, tá certo? Por quê? Ele tá trazendo imagens, né, daquilo que ele quer ensinar. Então ele diz, o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente no campo. Está vendo como ela é uma continuação da parábola do semeador? Ela está na mesma ideia. Não é? O reino está avançando. Por quê? Porque está sendo semeado. Okay? Então, o reino dos céus é como um homem que semeou a semente no campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou, formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo disseram a ele, Senhor, quem foi que semeou? O senhor não semeou boa semente no campo? Então, de onde veio o joio? Aí Jesus diz, um inimigo fez isso, respondeu ele. Faz a relação lá com a parábola do semeador, que qual é a primeira ação da era má, que resiste ao reino? O diabo vem e tira a semente. Então, está aqui ele de novo, o inimigo está presente aqui de novo. O reino está avançando, o reino está acontecendo, mas dentro dessa era má, dessa era de resistência. E um dos fatores de resistência é que nessa era má, o maligno ainda está trabalhando, ele ainda está operando. Okay? Jesus está deixando isso claro aqui. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que o tiremos? O joio, né? Respondeu, não. Porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam junto até a colheita. Então, presta atenção nisso, gente. Isso é muito importante. Para a gente compreender a realidade do reino que a gente está vivendo. O reino de Deus entre nós não implica que nessa presente era a gente não vai ter mais experiência com injustiça, com maldade, com iniquidade, com rebelião. Nós vamos ter. O joio está sendo semeado. Enquanto há um avanço do reino,
há também um avanço do reino de Satanás. Nós temos um confronto aqui de poder. Um detalhe. Bom, depois eu falo do detalhe, deixa eu continuar aqui. Aí ele diz assim: então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, depois junte o trigo e guarde-o no seu celeiro, nos meus celeiros. Aí o que acontece? Ele vai contar outra parábola aí, aí vamos lá para o verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. Quem que é o filho do homem? Jesus. Então, quem que semeou a boa semente? Jesus. Veja, essa é uma interpretação da parábola, feita pelo próprio Senhor Jesus. Ok? É você que semeia a boa semente? Não. Quem que semeia a boa semente? Jesus semeia a boa semente. Ok? Então, aqui não tem a ver meramente com a pregação do Evangelho. Aqui tem a ver com a regeneração que o Evangelho opera no coração de pessoas. Ok? O único que pode fazer isso é Jesus. Tá certo? Então, aqui é mais do que a pregação do Evangelho. Aqui é a pregação efetiva do Evangelho. É a regeneração que o Evangelho produz na vida das pessoas. Como é que nós sabemos que isso é assim? Ele diz assim, ó, pela própria interpretação de Jesus, certo? Aquele que semeou a semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo não é a igreja, viu? Estão comigo? Porque muita gente fala assim: ah, tem joio semeado dentro da igreja. Mas só que o joio, a semeadura, o campo aqui, não é a igreja, o campo é o mundo. O que é o mundo que Jesus está falando aqui? Exatamente, é essa era que a gente está vivendo. Tem joio dentro da igreja? Tem. Por quê? Ué, porque a igreja vive dentro da era má. Não é? Ué, é lógico que tem joio dentro da igreja. Tem joio dentro da igreja, tem joio dentro do time de futebol, tem joio na academia, tem joio, certo? Tem joio para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque é mundo. O mundo, a semente está sendo semeada no mundo. Agora, antes do joio, vamos falar aqui antes do joio. Ele diz assim: o campo é o mundo. Esse é um detalhe importantíssimo. A boa semente são os filhos do reino. Outra evidência de que, quando Jesus fala nessa parábola aqui, nessa aqui, tá? Não da do semeador. Da do semeador, ele está falando a respeito da semeadura do evangelho mesmo, a proclamação do evangelho. O reino está sendo proclamado. Mas nessa aqui, ele está se detendo no quarto solo, ok? Na ideia do quarto solo. O evangelho que é semeado, ele tem as resistências, mas ele produz também, ok? E o que ele produz é semeado pelo Filho do Homem. Ou seja, gente do reino, filhos do reino, gente regenerada. Onde é que está o povo regenerado? No mundo. É isso que Jesus quer que a gente entenda aqui nessa parábola. Lembra que de vez em quando eu falo para você assim: se Jesus já nos salvou, por que ele não nos leva embora, né? Porque ele quer nos deixar semeados como filhos do reino nessa presente era má. Estão comigo? Ok? Ele nos regenera nessa presente era má. Nós somos suas sementes. As sementes da parábola do joio não é o conteúdo da mensagem do Evangelho. Essa é a semente da parábola do semeador. Na parábola do joio e do trigo, a semente é você. A semente sou eu. É gente regenerada. Ok?
que continua vivendo aonde? Na presente era má. Não é? Na presente era má. Aqui, nesse mundo. Aí ele vai dizer assim: o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Não precisa mais nada, né? Muito bem explicadinho por Jesus, né? Então está dizendo assim, ó, o campo está aqui, ó, meu filho. Tá? Se o evangelho te alcançou, você é o quarto solo, então você se transformou numa semente do reino, um filho do reino, que Jesus está semeando aqui, ó, nessa era má. O reino está em você, em mim, nessa era má. E ele precisa se manifestar através da gente. Mas nesta era má, também estão presentes os filhos do diabo. Não é? E aí qual que é muitas vezes a nossa tentação? Exatamente, né? A nossa tentação é, vamos resolver esse negócio agora, vamos fazer a colheita? Vamos fazer a colheita? Agora, por que Jesus fala assim, não faz isso não, porque você pode arrancar o joio, o trigo com o joio. Exato, nós não temos como saber, na verdade, quem são os filhos do reino, quem são os trigos. Nós não temos como saber quantos desses que nós supostamente chamamos de joio, nos olhos de Deus não são trigo. Ele ainda não vai convertê-los. Ele ainda não vai transformá-los em filhos do reino. Então, como é que nós podemos arrancar? Como é que nós podemos afirmar? Não é? Não, essa pessoa aí, ela é do diabo, ela é do mal, é do mundo. Por quê? Ela era ateu. Ela é ateu, então. O C.S. Lewis também era. Não é? Mas o cara é budista. Então, meu sensei também era. Hoje é cristão. Então, não cabe a nós, certo? Essa não é uma tarefa minha e sua. A minha tarefa e a sua tarefa é vivermos como gente do reino, semente do reino, semeada no mesmo campo aonde o joio é semeado. E põe isso na sua cabeça, meu querido, minha querida. Jesus diz, vai ser assim até a consumação dos séculos. Ou seja, até o último dia. Por isso, a gente deve sim representar o reino, a gente deve sim lutar pelo avanço do reino, mas em nenhum momento a gente deve imaginar que nós vamos viver nessa presente era má, ok? A plenitude disso aqui. Não vai. Vai ter joio com trigo até o último dia. E quando chegar o último dia, Jesus diz assim, então virá a colheita. Então, quando é que a colheita acontece? No último dia. No último dia. A colheita tem a ver com a realidade das pessoas que vão viver a eternidade plena do reino e aquelas que não vão. Ok? Quem que vai fazer essa colheita? Os anjos. Essa não é uma tarefa minha e sua. Ok? Essa não é uma tarefa nossa. Essa é uma tarefa dos anjos. A nossa tarefa é viver como trigo no meio de joio. Ok? Essa é a nossa tarefa. Viver como trigo no meio
de um campo aonde foi semeado joio. Então a gente precisa ter no nosso coração, na nossa mente, né, essa realidade clara para a gente entender essa perspectiva do reino agora. Veja, o reino já está aqui. O reino, ele é poderoso. Mas o reino que está aqui e é poderoso, ele está convivendo no meio dessa realidade do joio, que também está aqui, que também foi semeado. Tranquilo? Beleza? Ok. Deixa eu ver meu horário aqui. Tá. Vou ter que correr um pouquinho mais. Muito bem. Veja, o reino de Deus já está aqui significativamente entre nós, mas não está na sua plenitude, na sua força e no seu poder. Jesus demonstra isso também através da parábola do grão de mostarda. Então, olha aí. Mateus capítulo 13, versos 31 a 33. Ele mostra isso através da parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essas duas parábolas, e contou-lhes outra parábola, o reino dos céus, verso 31, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. O que é que Jesus está ensinando com essas parábolas? Ele está mostrando que o reino de Deus, que um dia vai encher toda a terra, okay, influenciará toda a história, já está aqui agora. Okay? Só que nesse momento ele está de uma forma que nunca foi esperada. Okay? Ele está de uma forma, num formato, okay, que ele nunca foi imaginado. E ele está em processo. Ele pode ser tido como insignificante, mas ele é poderoso. Quando Jesus diz assim, o reino de Deus é como uma semente de mostarda, se você pegar uma semente de mostarda na sua mão, você vai falar assim, que coisa mais insignificante, né? Mas Jesus está dizendo, então, dentro desse negócio insignificante tem uma árvore enorme que os pássaros da terra vêm pousar sobre ela um dia. Isso é o reino. Você olha e ele, num momento, pode parecer, num primeiro momento, ele pode parecer insignificante, mas quando ele se desenvolver na sua plenitude, ele vai acolher as aves do céu. É o mesmo exemplo do fermento. Não é? A mulher pega um pouco de fermento e coloca numa grande quantidade de massa de Jesus, e aquela pequena porção de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Não é? Então, o que Jesus está ensinando para a gente? Olha, o reino, ele pode parecer insignificante, mas a ação dele, certo? A ação dele é poderosa. Então, pode parecer, nós estamos no mundo, filhos do reino, inseridos num campo onde também há joio. Pode parecer que nossas ações expressando o reino, sejam insignificantes, mas elas são poderosas. Ok? O efeito delas é poderoso. Nós podemos aparentemente ser poucos, nós podemos aparentemente fazer algo que, num primeiro momento, numa primeira olhada, pode dizer assim, mas o que é isso, né? Então, mas só que aquilo que a gente está fazendo tem o poder de se transformar numa grande árvore. Aquilo que nós estamos fazendo, uma oração que você faz, o acolhimento que você faz a uma pessoa em nome de Jesus, o socorro que você dá a um pobre, uma luta que você
leva à frente pela justiça do reino, ok? Uma voz que pode parecer um clamor sozinho no deserto. Isso tem um poder extraordinário, ok? Whitefield, que foi um avalista e um evangelista do século XVIII, ele dizia assim: você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria. Ok? Você diz, mas eu estou sozinho no meu trabalho. Então, se você estiver sozinho no seu trabalho com Deus, pronto, você já é a maioria. Mas eu estou sozinho na minha universidade. Então, se for você e Deus sozinho na sua universidade, você já é a maioria. Você já é a maioria. Ok? Você já ganhou. A vitória já é tua. O pouco de levedo vai influenciar toda a massa. Ok? A semente pequenininha vai crescer. E vai se transformar em algo extraordinário. Isso tem a ver com, então, com o avanço do reino. O reino de Deus, ele é insignificante entre nós, mas ele não está ainda na sua... Ele está, né, de forma significante entre nós, mas ele não está ainda na sua plenitude, na sua força, no seu poder. A próxima parábola que nós vamos ver é aquela que Jesus fala em Mateus 13, 44 a 46. São duas parábolas também. Ele fala da parábola do tesouro no campo e a parábola da pérola de maior valor. Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante, o reino do céu é semelhante a um homem que está negociando pérolas e ele encontra uma pérola de grande valor. E ele vende tudo que ele tem para ele comprar aquela pérola. O reino dos céus é semelhante a um homem que está andando num campo e ele tropeça em algo e quando ele vai ver é um tesouro. E ele vai e vende o que ele tem e compra aquele campo. Okay? Por quê? Porque nele tem um tesouro. O que Jesus quer ensinar com essas duas parábolas? Jesus quer mostrar que a gente tem um conjunto de ensino aqui, certo? As duas parábolas anteriores, Jesus está mostrando que o reino, ele está agora no nosso meio de uma forma insignificante, mas poderosa. Uma sementezinha, um pouquinho de levedo. Nessa, Jesus está mostrando para a gente que esse reino, que pode parecer insignificante, na verdade, ele é a realidade mais valiosa que uma pessoa poderia encontrar. Então, aqui ele está falando do valor do reino. Ele está dizendo, olha, quem encontra o reino, quem se encontra com o reino, se encontrou com a coisa mais valiosa que existe. Ele não está falando aqui sobre salvação pelas obras, ou a gente comprar salvação, ok? Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo que a pessoa que encontrou o reino, ela encontrou a coisa mais valiosa na vida dela. E quando ela encontra o reino de verdade, ela entende isso, a ponto dela desfazer-se de qualquer outra perspectiva para poder ter o reino, para poder experimentar a realidade do reino na vida dela. Então, não há nada mais valioso na vida da gente do que, na vida de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, do que a experiência com a realidade do reino de Deus na nossa vida. Em Mateus capítulo 13, vamos para a próxima, versos 47 a 50, Jesus vai contar uma outra parábola. Ele diz assim, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Okay? E aí ele vai falar que depois que a rede vem, você separa, né? O pescador separa os peixes ruins dos bons. E aí, novamente, ele vai falar no verso 49, assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a parábola da rede de pesca mostra para a gente que, ainda que no presente,
pessoas possam estar no ambiente do reino sem se render a ele, haverá um juízo final que vai separar todos que não se curvaram realmente ao governo de Deus em Jesus Cristo. Presta atenção. A parábola do joio e do trigo fala também do juízo final e etc. Como a parábola da rede. Qual é a diferença? A diferença é que a parábola do joio e do trigo, a ênfase que Jesus está dando é que nós, filhos do reino, ou seja, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, somos semeados por Jesus no mundo. Ou seja, nós continuamos aqui. E no mundo, você tem também semeado os filhos do diabo. Ok? O inimigo semeia o joio. A parábola do joio e do trigo tem a ver com a nossa vida inserida na sociedade. A parábola da rede, aí sim, cabe a gente falar da igreja. Não é? A parábola da rede tem a ver com gente que está no mesmo ambiente. Ok? Gente que é do reino e gente que não é do reino na rede. Ok? Na igreja, ok? A gente tem peixe bom e peixe ruim. Tá certo? E assim como os anjos vão separar na colheita final o joio do trigo, também os anjos vão separar na colheita final da realidade da igreja peixe bom de peixe ruim. Ok? Também não cabe a mim e nem a você hoje fazer essa separação. A rede, tá, arrasta aí na parábola todo tipo de peixe. Todos eles estão na rede. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente fica tentado, né, a fazer isso, mas não é tarefa nossa agora, ok? Tentar fazer esse tipo de separação. Aquela pessoa está na igreja, mas ela não é, na verdade, ela não é salva. Olha o que ela faz, olha como ela age, olha como... Não é tarefa sua fazer isso, não é tarefa minha fazer isso. Ok? Elas vão ficar na rede até o último dia, até o dia do juízo final. Não é? Aí os anjos vão fazer essa separação. Ok? Estamos acabando. A última parábola que eu quero destacar aí, ele não, na verdade, ele não é uma parábola que não está aqui em Mateus. Mas ela aparece no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos não tem a parábola do joio, mas tem essa parábola. Vai lá, então, em Marcos, capítulo 4. Mas tem essa parábola que fala, capítulo 4, versos 26 a 29, que fala do processo do crescimento, né, da semente. Ele diz assim, ó, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. De novo, está vendo a ideia da colheita e tudo mais?
Muito bem. Mateus não tem essa parábola. Mateus apresenta a parábola do joio. E Marcos não tem a parábola do joio. Ele apresenta essa parábola aqui. Essa parábola da semente que cresce no campo, Jesus está ensinando para a gente que o reino de Deus, ele tem um poder que é próprio da sua natureza. A sua atuação na vida de uma pessoa é um milagre. Ele é sobrenatural. Ok? Não depende do nosso esforço, depende do poder inerente do Evangelho nele. Então, quando a semente do reino, o Evangelho, chega no nosso coração, e a gente nasce de novo, vou usar agora aqui uma linguagem teológica, né? A gente nasce de novo, como a gente fala, essa nascer de novo, essa regeneração, isso não tem nada a ver conosco. Okay? Com o nosso empenho, com o nosso desempenho, com a nossa capacidade intelectual. Isso é um poder inerente ao reino. Okay? Ele está acontecendo. Então, o que Jesus quer mostrar aqui para a gente é aquilo que eu já enfatizei. O reino está avançando porque ele está sendo proclamado. E ele vai alcançar vidas que vão ser transformadas. Mas como? Não sei. Não importa, ok? Eu sei que a gente fica tentando explicar como, mas, na verdade, na pregação de Jesus, no ensino de Jesus sobre o reino, isso não importa. Ele está dizendo, ó, o cara planta a semente e ele não fica lá sentado, olhando para a semente. Puxa, mas está demorando para nascer, né? Ele vai cuidar da vida dele, não é? E, de repente, ele passa lá e vai, nossa, olha ali. Né? Nasceu, olha lá, brotou. Não é? Assim é o reino. A gente proclama para as pessoas, a gente prega para as pessoas, a gente abençoa as pessoas, a gente ora por elas, a gente as coloca na esfera do reino, mas não somos nós que produzimos nada nelas, é o Espírito Santo que opera isso nelas, ok? Não somos nós não temos como saber. Será que está germinando, né? A semente e tal, ok? A experiência, na verdade, mostra para a gente coisas bem inusitadas nisso. A experiência mostra para a gente, por exemplo, às vezes, pessoas que a gente olha e fala assim, cara, esse sujeito é maravilhoso. Você já conhece gente assim? Essa pessoa é demais. Só falta crer em Deus. Não é? E o sujeito não crê. Ele não crê. Aí você encontra com alguém com a vida toda estrupiada, toda doida, todo detonado, todo, né, e tal. E você fala assim, isso daí, cara. Aí o evangelho é compartilhado com a pessoa e a pessoa muda de vida. Ela é transformada, ela muda da água para o vinho. Ela fala, cara, mas como assim? É a semente. O reino ele tem um poder inerente a ele. Ok? Eu esqueci, né? Fiquei falando aqui, esqueci de passar os... Eu esqueci de falar, ok? Isso daí, então, do joio do trigo, né? Lá, a rede é lançada ao mar, ok? Muito bem. Depois eu mando esse negócio aí para vocês. Ok, depois eu mando isso para vocês, tá certo? O que define tudo isso? O que define, então, esse mistério do reino? Jesus, ele diz que ele fala por parábolas, para que se cumpra uma profecia de Isaías, que dizia que os judeus iriam ouvir e não iriam entender, e por isso não iriam crer, e por isso não seriam salvos. E quando a gente vê Jesus citando isso, parece, num primeiro momento, um negócio meio esquisito, né? Porque a gente diz assim, mas espera aí, ele não quer salvar as pessoas?
Então, por que ele não é claro? Porque o que define a perspectiva do Evangelho do Reino não é o conteúdo do Evangelho em si, mas é como você lida com o portador do Evangelho. Para que você possa entender a realidade do reino, os mistérios do reino, porque você precisa, num primeiro momento, reconhecer o Senhor do reino. As parábolas do reino, elas são explicações de Jesus sobre a realidade do reino de Deus, que está em operação aqui. Ok? Mas para você entender essas realidades do reino que estão em operação aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o Senhor do reino. Por isso que Jesus falava por parábolas. Porque o interesse de Jesus não era que as pessoas o seguissem por uma compreensão de um ensino. O interesse de Jesus é que as pessoas o seguissem pela compreensão de quem ele era. Ele é o Senhor do reino. Então, a esses, Jesus dava a conhecer os mistérios do reino. Aos demais, o texto diz assim, ele falava por parábolas. Tem uma parte aqui que... Olha lá. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus 13, 34, 35. Salmo 78, 2. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus falava com todo mundo por parábolas, certo? Mas o texto diz que Jesus dava a conhecer os mistérios do reino para aqueles que vinham a ele e o reconheciam como Senhor do reino. Aí Marcos, Mateus, assim, aos demais ele falava apenas por parábolas. Ele não está dizendo aqui que para os outros ele não falava por parábola. O que o texto está dizendo é que as parábolas, para aqueles que não reconheciam Jesus como o Messias, como o Senhor do reino, só eram parábolas. Não passavam de parábolas. Eles não conseguiam entender as realidades do reino que estavam por detrás. Mas para aqueles que o reconheciam como Messias, então a esses ele dava a conhecer os mistérios do reino. Ou seja, ele explicava as realidades das parábolas que tinham a ver com o reino de Deus, com o reino dos céus, para esses, ok? Que o reconheciam assim. Abre a sua Bíblia em Marcos, e a gente vai terminar aqui com isso, só para eu poder mostrar isso para vocês. Marcos capítulo 4. Olha só, Jesus pregou sobre a parábola do semeador, e aí no verso 10 diz assim, quando ele ficou sozinho, tinha uma multidão ouvindo.
E aí o verso 10 diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Então veja que a parábola do semeador é uma parábola-chave para você compreender todas as outras. Por que ela é chave? Porque ela define para a gente quem é o semeador do reino. Quem é Jesus? Essa é a resposta. Ele é o Senhor do reino. Se eu o reconheço como Senhor do reino, eu vou receber a revelação de todas as demais parábolas, de todas as outras realidades do reino, porque eu reconheço como Senhor do reino. Se eu não reconheço, eu sou como os demais que ouvem apenas como parábolas. Não passam de histórias. Não é? Muito bem. Essa é a mensagem, então, do Evangelho do Reino. É a mensagem que eu e você, como filhos do reino colocados aqui, também continuamos proclamando. Ok? Qual é a mensagem principal que eu e você temos que proclamar? Quem é o Senhor do reino? Ok? Jesus é o Senhor do reino. Uma vez que as pessoas entendem que Jesus é o Senhor do reino, então todas as demais parábolas vão ser ensinadas, ou as parábolas aqui é o método de Jesus, né? Não vou usar parábolas, mas quando a gente reconhece, uma pessoa reconhece que Jesus é o Senhor do reino, então todas as outras realidades a respeito do reino de Deus vão lhe ser ensinadas. Ok? Se a pessoa não conhece Jesus, não reconhece Jesus como Senhor do reino, não adianta você tentar ensinar para ela todas as outras realidades a respeito do reino, porque não vai fazer nenhum sentido para elas. Ok? Muito bem. Terminamos.